Mateus 4,19, a palavra de Deus nos diz assim: Mateus 4,19, e disse-lhes: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. O coração de Deus certamente é um coração voltado para missões. Por quê? Porque Deus quer resgatar o homem pecador. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então o amor de Deus se estende a todo homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus é extensivo a todo o homem. E nós vemos na palavra de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 5:12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado, a morte, passou a todos os homens, assim também todos os homens pecaram. Então a Bíblia é clara, a Bíblia é direta, que o homem vive no pecado, o homem jaz no maligno. Por quê? Porque ele se separou pelo pecado de Adão e esse pecado foi estendido a todo o homem. O homem está separado do amor de Deus. Então Deus tem a preocupação na área espiritual do homem de reestabelecer a comunhão espiritual com o homem, para que o homem aqui nesse mundo possa andar com Deus. Mas a palavra de Deus diz que é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, não depende do homem, depende da graça misericordiosa de Deus para que o homem possa ser salvo. Por isso que missões são importantes. É a forma de nós levarmos essa mensagem às pessoas para que elas possam, assim como nós já cremos em Jesus Cristo como Salvador, elas também possam crer em Jesus Cristo como Salvador. Então, a oferta da graça, ela é estendida sem reservas a todo o homem. Para isso, ele precisa se apropriar dessa graça, ele precisa crer em Jesus Cristo como Salvador. Livrar-se da maldição do pecado que foi introduzida através do pecado de Adão. Então eu creio, irmãos, que é importante missões na vida da igreja e na vida de cada um de nós em Cristo Jesus. Nós sustentarmos missionários, nós orarmos por missionários. Mas eu creio que o mais importante é eu fazer a minha parte de ser um missionário aonde Deus me coloca. Eu acho isso mais importante do que tudo. Porque se eu não fizer isso aonde Deus me coloca, eu não vou ter um coração para sustentar missões aonde eu não posso ir e orar por missionários. Porque se eu não tenho interesse pelas pessoas que estão próximas de mim, que estão indo para o inferno, e eu sei disso, como que eu vou me interessar por missões aonde eu não posso ir? Então o crente ele precisa ter, na minha maneira de ver, esse entendimento. Amar o pecador que está próximo dele. Aonde? Meu irmão, meu vizinho, aonde eu trabalho, aonde Deus me coloca, as oportunidades que eu estou vivendo nessa cidade, para que eu possa ser esse missionário. E ele fala quando diz ali, vinde após mim e vos farei pescadores de homem. Ele não está falando lá para o pastor Gustavo Lopes somente, ele está falando para mim, Davi. Ele quer que eu seja um pescador de homens, que eu leve a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Eu vos farei pescadores de homens. Jesus Cristo, então, está se referindo ao que Jeremias falou lá em Jeremias 16:16. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Tu estás disposto a ser um pescador? Tu estás pescando? Estás se envolvendo com essa prática? Mateus 4,19, então, nos exorta. Então, ele chamou aqui em Mateus 4,19 a Pedro, André, discípulos seus, a serem pescadores, ou seja, a viver para o ministério, especificamente esses dois e outros apóstolos, mas essa verdade ela é aplicável na minha vida também. Ele quer que eu seja um pescador de homem. Por quê? Porque Pedro, Tiago, João, André, todos andaram com Cristo. E se eu ando com Cristo, eu preciso ser um Pedro, Tiago, João, André. Eu preciso ser um pescador. Não vou viver do ministério. Não vou ser sustentado pelo ministério. Mas eu vou ser um pescador de homens. Cumprir o propósito pelo qual Deus
me salvou e me mantém ainda nesse mundo para que eu possa levar a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Então Deus nos chama ao trabalho. Ele chamou pescadores, pessoas que estavam trabalhando para que pudessem fazer a obra do Senhor. Ele chama nós aonde nós estamos trabalhando. Deus não quer usar desocupados, Ele quer usar pessoas que estão envolvidas nas suas atividades no mundo secular, para onde tu estejas, tu possa ser uma bênção, ser um propagador do Evangelho, ser um missionário, ser um pescador de homens. Então a diferença está em eu me colocar à disposição. Quando Cristo chamou aqueles, eles abandonaram a sua pesca, abandonaram as redes e seguiram o Salvador. Foram fazer a vontade do Senhor. Pescador de homens significa o salvo em Cristo Jesus, ser esse instrumento. É só isso. O pastor falou pela manhã que Deus criou o mundo, depois criou os anjos, e Ele não quer usar os anjos, Ele quer usar a criatura dele, nós, salvos em Cristo Jesus, aqui nesse mundo, para que nós propaguemos o Evangelho. Ele quer usar. Então o requisito principal para que eu possa ser pescador de homens é ser salvo. Eu sou salvo, então eu preciso me colocar à disposição do Senhor. Ele quer me usar. E andar com o Salvador, ou seja, pouco me importa se eu vou ser um pescador de homem, se eu não tiver uma vida santificada, separada. Eu preciso fazer a diferença para as pessoas. Elas precisam ver algo diferente na minha vida, uma vida transformada, para que eu possa trazer resultado a essa pesca. Porque senão o trabalho vai ser em vão. Se eu não viver uma vida santificada para o Senhor, separada, não vai trazer resultado. Então as nossas vidas devem mostrar, além da vontade de me apresentar, a vontade de servir ao Senhor, que realmente eu faço diferença, porque eu tenho uma vida transformada. Onde Deus me coloca, eu vou ser um discípulo, eu vou ser não temos mais um apóstolo nos dias de hoje. Então quem irá nos ensinar a ser um pescador de homem? A palavra de Deus aqui, ó, vinde após mim e vos farei pescadores de homem. Então o Senhor, Ele instrui dia a dia na sua palavra como nós devemos agir. Agora eu preciso também me dedicar a estudar a palavra de Deus, depender daquilo que o Senhor fala, para que eu possa esteja aparelhado, ter o conhecimento, para quando alguém me pedir a razão da fé que existe em mim, eu possa, através da palavra de Deus e não através do meu achismo, mostrar aquilo que Deus representa para a pessoa que não tem Jesus Cristo como Salvador. Então é importante eu estar equipado, eu preciso viver, praticar a palavra de Deus. Por isso que a santificação faz parte desse ministério. Senão não vai haver resultado. Então o meu comportamento ele deve ser condizente com a palavra que eu prego. A palavra de Deus, ela precisa ficar impregnada no meu coração, na minha mente. É isso que o Senhor falou lá para o povo de Israel, Deuteronômio 6, 5 a 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ou seja, dentro de ti, da tua alma. Aquilo ali faz parte de ti. E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás sentando em tua mesa e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Ou seja, no teu viver, isso faz parte da minha vida. Eu sei esse testemunho. Também as atarás por sinal na mão. Se tu tiver dificuldade, vai pecar contra o Senhor, bota algo, amarra, né? Escreve em algum local para que tu possa lembrar que tu não deve se desviar dessa verdade. E te serão como testeiras entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa, pendura versículos que te lembrem da tua responsabilidade de ser esse pescador. Jó 19, 23. Quem dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem dera que fossem gravadas num livro. Nós temos tudo gravado, tudo que é necessário para sermos esse pescador. Então, se nós olharmos aqui no capítulo 4 de Mateus, o Senhor está chamando para o trabalho. Aí o capítulo 5, 6 e 7, ele traz princípios, traz esses equipamentos para que eu possa ser esse missionário, esse pescador de homens. E aqui no capítulo 8 que eu quero me ater aqui o que o Senhor fala para a nossa vida, aquilo que nós devemos ter como entendimento, o que é necessário para eu ser um pescador de homens de sucesso, que faça a vontade de Deus. Claro, o equipamento específico é necessário, a disposição, a paciência, mas se eu não tiver a fé de que o Senhor tem poder para salvar, eu não vou ser um pescador de homens.
Não é obra minha, é obra do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ter a fé de que aquela pessoa com quem eu estou tendo contato, Deus tem poder de transformar aquela vida. Por mais pecador que ele seja, por mais miserável que ele esteja vivendo diante dos meus olhos ou diante dos olhos de Deus nesse mundo, Deus tem poder. E eu tenho que ter essa fé para que eu possa entregar um folheto, para que eu possa dar testemunho, para que eu possa propagar o Evangelho. Porque as pessoas não querem, irmãos, saber do Evangelho. Elas não vão vir. Quantos temos estranhos aqui na igreja hoje? Não temos ninguém. Elas não estão dispostas a vir num dia de chuva ouvir a palavra de Deus. Mas eu tenho que ir a elas. Eu preciso ser esse pescador. Convidá-las a chegar aqui para que possam ouvir a palavra do Senhor. Então, em Mateus 8, o Senhor nos dá exemplos que, se nós tivermos fé, as pessoas serão salvas. Claro que é evidente que as pessoas também precisam ter a mesma fé que nos salvou no Senhor Jesus Cristo. É claro disso, mas isso é um outro ponto. Mas elas precisam demonstrar essa fé. Mas nós, juntamente com a fé deles, com a nossa fé que Deus tem poder de salvar, nós vamos contribuir para que essa pessoa possa ouvir a mensagem do Evangelho, receber a vida eterna em Cristo Jesus. E é o que eu quero analisar, abrindo ali para Mateus capítulo 8. O capítulo é longo. Talvez eu leia muitos versículos, outros eu não vou ler para não tomar muito tempo. Mas nós vamos ver os aspectos importantes para a nossa vida em relação à fé que nós temos que ter, em relação à fé que a pessoa precisa ter em Cristo Jesus também. E o Senhor nos mostra aqui, versículos de 1 a 4, nos fala do leproso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta de Moisés, que ele determinou, para que lhe sirva de testemunho. Então aqui nós vemos a fé como ingrediente fundamental nesse leproso. O homem leproso tinha a fé necessária para ser salvo. Versículo 2 nos mostra isso. E eis que veio um leproso e o adorou e disse ao Senhor: Senhor, se queres, eu posso ficar limpo. O leproso perguntou para o Senhor: Senhor, tu quer que eu fique limpo? Ele sabia que Jesus Cristo podia curá-lo. Ele tinha fé que só Jesus Cristo podia curá-lo daquela enfermidade. Se queres, isso é importante, uma fé genuína. Qual era a dúvida do homem? Porque se ele disse: Senhor, se tu queres, tu pode me curar. Esse homem tinha uma dúvida. Porque senão ele diria: Senhor, me cura. Qual era a dúvida do homem? Conforme a lei levítica, o leproso ele tinha que viver separado. Ele não podia ter contato com as pessoas. Então, talvez, quando ele se aproxima de Jesus Cristo, ele tivesse a dúvida no coração dele: será que o Senhor vai me receber? Será que o Senhor vai me tocar? Ele vai me deixar eu tocar nele? Essa era a dúvida do homem, mas ele tinha fé que o Senhor tinha poder de curá-lo. E assim nos dias de hoje, irmãos, as pessoas, elas precisam ter essa fé salvadora. O leproso tinha fé, mas ele tinha uma dúvida. As pessoas vivem com dúvida: será que Jesus Cristo vai me aceitar? Porque eu tenho tanto pecado na minha vida. Mas nós precisamos levar a mensagem e mostrar que Jesus Cristo tem poder. A pessoa precisa confiar nele. Essa é a nossa responsabilidade. Só que é o seguinte: esse cara é tão pecador, talvez uma prostituta, talvez um homicida, eu não vou me achegar a ele, a lepra dele me afasta de eu levar a mensagem da palavra de Deus. Porque eu não quero, eu sou um levita, eu não quero me contaminar com ele. Não, irmãos, não é assim que funciona. O Senhor mostra, ele disse assim, ó, versículo 1, descendo o Senhor foi de encontro ao leproso. Nós devemos ir de encontro às pessoas, para que elas possam depositar a fé em Jesus Cristo, porque nós já depositamos uma vez, e nós precisamos levar a essas pessoas o Evangelho. O leproso, então, tinha fé, mesmo duvidando, mas se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Então o leproso, mesmo na dúvida, sabia que o Senhor tinha poder e o Senhor o curou. Porque ele diz lá no versículo 4, olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote.
Ou seja, o Senhor deu uma ordem para ele, dele ir ao sacerdote, mostrando que o Senhor atendeu a fé desse homem, curou esse homem, porque ele depositou a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos acreditar também, irmãos, que o Senhor pode curar esse leproso, e o leproso ter a mesma fé que o Senhor pode curar. Não tire da tua lista de testemunho pessoas, talvez que tu rotule como pecadoras em grau muito elevado, que o Senhor jamais vai curar desse pecado. Não rotule, não duvide do poder do Deus Todo-Poderoso. Efésios 1:4, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu quero trazer aqui santos e irrepreensíveis. Não dizer que Deus vai salvar independente de eu fazer a obra. Não, não. Deus quer que eu saiba que eu preciso ser santo e irrepreensível para fazer a obra do Senhor. Mesmo sabendo que Ele sabe quem vai ser salvo. Eu não sei, mas eu preciso pregar o Evangelho para que as pessoas possam crer em Cristo como Salvador. Não podemos perder as oportunidades de falar de Cristo. Agora, sai da onde tu está. O Senhor desceu o monte. O Senhor foi de encontro ao pecador. Nós precisamos fazer o mesmo. Talvez eu esteja num pedestal elevado, achando que sou muito espiritual e não quero baixar o nível do pecador. Cuide. Cristo, lá em Lucas 10, 17 a 31, quando ele tratou lá com aquele jovem rico e perguntou o jovem para ele o que precisava para herdar a vida eterna, né? O Senhor perguntou para ele o que ele entendia que era necessário, e ele responde que precisava guardar os mandamentos do Senhor, e o Senhor perguntou, então faz isso? Desde a infância eu faço isso, eu sou um homem bom, eu faço isso, eu guardo os mandamentos, eu sirvo ao Senhor. Aí o Senhor diz para ele, falta-te uma coisa, o jovem rico, vai e vende tudo que tem e distribui aos pobres, e tu vai ter tesouros no céu. E o jovem se retirou, diz a palavra do Senhor lá no versículo 24 de Lucas 10, que ele se retirou pesaroso porque ele tinha muitas riquezas e não quis se desfazer. Não que o rico não possa ser salvo, não é isso. Não pode ser salvo a pessoa que confia nos tesouros desse mundo, nas riquezas desse mundo. Para Deus nada é impossível, a palavra de Deus nos fala. Mas quando a pessoa deposita o coração nas riquezas desse mundo, né, é a rejeição da palavra do Senhor. Então é difícil as pessoas que confiam em riqueza entrar no reino de Deus, mas nós não sabemos quem confia ou não em riqueza. Nós devemos pregar o Evangelho, porque a Deus nada é impossível. Por isso, mais uma vez, não rotule ninguém que é incapaz de ser salvo. Cristo sabia muito bem o que ia acontecer com aquele jovem, por isso que ele interpelou o jovem com essa situação. Então o leproso, ele se afastou da multidão, mas ele se aproximou do Senhor. Porque a multidão não pode salvar, mas o pecador pode ser salvo pelo sangue de Cristo Jesus. Então é um ensinamento da palavra do Senhor. O homem se aproximou pela fé. Então ele se aproximou. E o Senhor fala, dá ordem lá para que ele não dissesse nada a ninguém e fosse lá e apresentasse aquilo que Moisés disse que tinha que ser apresentado pela purificação. Mas para aí, por que o Senhor disse para não falar para ninguém se eu estou falando em ser um testemunho? Mas ele queria atingir aqueles principais, aqueles sacerdotes que eram muito legalistas conforme a lei, mas que não viviam a lei. E aí ele disse, vai, mostra-te a eles. Por quê? Porque vai dar testemunho do que eu fiz por ti. E é isso, irmãos. Nós temos que dar testemunho daquilo que o Senhor fez. Não para os crentes, mas para o pecador, para aqueles que precisam de Jesus Cristo como Salvador. Esse deve ser o nosso alvo. É importante a comunhão com os irmãos, mas muito mais importante é sermos a luz nesse mundo, sal nessa terra, para que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo como Salvador. Então, se não houver fé, nós não vamos poder afetar a vida das pessoas, porque elas carecem da fé. Mas quando eles veem uma fé genuína na minha vida, elas vão ser impactadas pela palavra do Senhor. E vão colocar como o leproso colocou a fé no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que era o único capaz de salvá-lo daquela situação que ele vivia diante da sociedade. A rejeição por parte da sociedade, mas o Senhor não o rejeitou. Então esse é o primeiro caso. O segundo caso, o centurião, versículos de 5 a 13. E entrando em Cafarnaum, chegou
junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e darei saúde. E o centurião respondendo, e aqui é o principal, o centurião respondendo, irmãos: Senhor, não sou digno de entrares debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados sob minhas ordens, e digo a este vai, e o outro vem, e ele vem e ele vai. E ao meu criado faz, e ele faz. E maravilhou-se o Senhor disto, e disse aos que o seguiam: verdadeiramente vos digo que não achei em Israel uma fé tão grande como desse homem. Não achei uma fé tão grande. Então o centurião também, mostrando fé, ele não precisava ser curado. Quem precisava era o seu servo. Mas ele mostrou fé, que o Senhor tinha poder. Somente, Senhor, com uma palavra. Tu não precisa ir lá na minha casa. Somente com uma palavra. Um folheto tu entrega para a pessoa vai ser salva. É a obra do Espírito Santo de Deus, não é tua. Mas tem que entregar o folheto. Tu tem que testemunhar com a tua vida para essa pessoa, para que ela possa ser salva. Ela não precisa, talvez, vir na igreja. Mas se tu testemunhar lá fora, talvez depois ela venha aqui na igreja para conhecer melhor. Talvez um convite que tu faça para ela, somente ela não vai vir. Então nós devemos, irmãos, seguir o que fez o centurião. Uma palavra, levar a palavra para que as pessoas possam crer. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então o Senhor elogia esse centurião, o homem que cuidava de mais de 100 homens, centurião romano, cuidava de 100 homens sob sua responsabilidade. A esse vai e faz, a esse vem e obedeciam. Senhor, diz só uma palavra vai curar o meu servo. Aqueles que observavam a lei se achavam superiores. E aqui nós vemos a humildade desse centurião. Só por uma palavra, Senhor. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes não aceitavam a palavra do Senhor. E esse diz: Senhor, só uma palavra e o meu servo vai ser curado. Porque ele tinha fé, ele cria no Salvador. Enquanto aqueles da lei não criam. Por quê? Porque eles se achavam descendentes de Abraão, se achavam melhores do que qualquer um. Mas não, eles careciam da salvação em Cristo Jesus. Então, versículos 7 e 8, nós temos o exemplo do Senhor enfatizando que Ele não precisa fazer a obra. Nós é que precisamos fazer a obra. Ele não precisa estar presente lá pessoalmente. Nós é que somos esse testemunho lá para as pessoas. Só levando a palavra do Senhor, que é suficiente. Esteja pronto, então, irmãos, falar da palavra de Deus. Conhece a palavra de Deus? Sabe um versículo que tu possa dar para a pessoa que está com necessidade de um determinado assunto? Tu tem esse entendimento? Por isso que o aparelhamento, a instrução que eu falei lá no início é fundamental. Procura apresentar-te como obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, para que quando alguém pedir razão da tua fé, tu possa demonstrar. Esteja pronto. A pessoa precisa ser salva, ela precisa ver a diferença da palavra de Deus quando tu aplicar na vida dela. Não vem com ideias tuas ou com experiências pessoais, como muitas igrejas estão pregando, experiências pessoais. Não, é a palavra de Deus. Um testemunho é importante, claro que é, mas isso não é. Testemunho é diferente de experiência. Testemunho é vida, de santidade, de abnegação, de dependência do Espírito de Deus para fazer a obra que o Senhor nos dá. Sentimentos não salvam. O que faz diferença é a palavra de Deus. Pregada, testemunhada. O Mormon acha que quando ele sente alguma coisa interna, ele é salvo. Foi assim que aconteceu com aqueles dois a caminho de Emaús, quando o Senhor, falando sobre a ressurreição, falando sobre a obra salvadora deles, e eles não criam que estavam diante do Senhor, e eles diziam lá depois: não ardia em nós o coração. Muitas igrejas estão ardendo o coração, mas não são transformadas, porque a palavra não é pregada. Lá era o Senhor dando testemunho para aqueles dois homens de Emaús lá, a caminho de Emaús. A palavra precisa ser pregada no púlpito, na nossa vida, irmãos, para que ela possa não arder no coração deles simplesmente no sentimento, mas transformar a vida deles, como transformou a nossa vida. Mas para isso nós precisamos vivenciar dia a dia essa palavra. Ela é suficiente, foi suficiente para a minha salvação, é suficiente para a salvação de todo aquele que crê, que deposita a fé em Jesus Cristo. Então, tenha um versículo decorado, tenha a palavra de Deus à mão quando pode, mesmo que no celular.
pastor Roger não gostava de usar o celular. Ele abria sempre a Bíblia. Ele não gostava, né? Não gostava nem de projeção. Mas cada um. Mas tenha. É melhor ter no celular do que não ter, porque aí tu não vai ter como dar razão daquilo que ele precisa. Porque a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Está aqui, ó. É a palavra de Deus que diz que tu é pecador, que tu vai para o inferno, mas que Jesus Cristo vai te salvar. Essa é a palavra. Não sentimentos. Então esse é o caso do centurião. Pela tua palavra, Senhor, o meu servo vai ser curado. Ele tinha fé em Jesus Cristo e o servo foi curado. A sogra de Pedro e os demônios ali, do versículo 14 a 17, 14 e 15, a sogra de Pedro diz ali: e Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu. Poder da palavra de Deus. O Senhor curou a sogra de Pedro. Muitos dizem que Pedro não era casado. Não, Pedro era casado. A palavra de Deus mostra claramente aqui. Quando Cristo curou a sogra de Pedro, mostrou a ela a misericórdia de Deus. E aí ela passou a servi-lo. Se Deus mostrou misericórdia para a tua vida, por que tu não é um pescador de homens? Por que tu não serve ao Senhor? Por que tu tem vergonha de falar do Evangelho? Falar daquilo que Cristo fez na tua vida? O salvo precisa servir. Talvez eu sirva com menos afinco do que a irmã Tati ou com o irmão Jorge, mas eu preciso servir. Eu não preciso olhar para os outros como eles estão fazendo. Eu preciso fazer a minha parte. Versículo 16 e 17. O Senhor expulsa os demônios. Diz ali: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os demônios e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O Senhor expulsa os demônios. Aqueles demônios atormentavam aqueles homens, e eles chegaram para serem curados, e não para buscar salvação, mas o Senhor trouxe salvação para eles. Muitas igrejas pregam cura, pregam um monte de baboseira, não pregam a palavra de Deus, que cura o homem da condenação do pecado. Não pregam a palavra de Deus. Então é uma exortação para nós, irmãos. Pescador de homem tem poder para pregar a palavra de Deus aos perdidos. João 6, 53 a 56, Jesus, pois lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu neles. Cristo então mostrou que não era comer fisicamente, mas era comer aquilo que Cristo entregava, a palavra de Deus, para as pessoas serem curadas, seja de demônios, seja de enfermidades. Nós vimos na nossa leitura que aquele homem de 40 anos foi curado por Pedro, naquele período, que ainda não tinha a palavra escrita. Hoje nós temos a palavra, ela que cura o pecador, ela que cura o coração do homem, ela que transforma. Não cura a parte física, mas cura a parte espiritual, a parte emocional do homem. Que ela tem poder para isso. E aí, versículos 60 e 66, depois de Cristo falar sobre ele ser a carne para que o homem pudesse comer e ser curado, olha o que as pessoas disseram. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo, disseram: duro é esse discurso. Nós vamos ouvir isso, irmãos. As pessoas vão nos desanimar quando nós falarmos que elas precisam de Jesus Cristo para fugir da condenação eterna. Duro esse discurso, mas nós precisamos falar. O Senhor mostra aqui. Quem pode ouvir? Então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não eram mais com ele. Muitos voltaram por não crer no poder da palavra de Deus. Lembre, não é obra tua, é do Espírito Santo de Deus. Agora tu precisa, com o poder da palavra, pregar o Evangelho. O escriba, do versículo 18 a 22, como seguir a Jesus, diz ali: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permite que primeiro eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me,
e deixa os mortos sepultar os mortos. Mas como é duro, Senhor, nós vamos ver o que o Senhor quer nos ensinar com essa dureza aqui, que aparentemente diz, deixa os mortos sepultar os mortos. O escriba, primeiro, versículo 19, ele fala, mestre, aonde quer que fores, irei, eu quero te servir. O primeiro passo do escriba foi, eu vou te servir, Senhor. Tu quer me fazer pescador de homens, eu vou te servir. Mas aí, versículo 21, ele diz, Senhor, permite primeiro que eu vá sepultar ao meu pai. Quer dizer, como que tu quer servir ao Senhor se tu tem algo no mundo que te prende para servir ao Senhor? Eu preciso sepultar o meu pai. Ou seja, ele estava priorizando coisas na sua vida ao invés de servir o Evangelho, ao servir ao Senhor. Aqui, o Senhor nos dá um ensinamento daquele discípulo cujo pai ainda estava vivo, mas a lei dizia que o filho não podia abandonar o pai quando, numa idade que estava como desse pai, ele não poderia abandonar o pai e fazer qualquer outra coisa, conforme a lei dizia. Ninguém poderia estar fora de casa com um pai idoso. O pai não havia morrido, mas o pai era idoso, estava próximo da morte. Então, espera eu morrer, meu pai morrer primeiro, aí depois eu vou te servir. Espera eu casar primeiro, depois eu vou te servir. Espera eu ter um bom emprego, Senhor, depois eu vou te servir. Espera eu comprar um carro, depois eu vou ir à igreja, Senhor. É assim que funciona, muitas vezes até com um crente em Cristo Jesus. Aí o Senhor dá o ensinamento. Mesmo que aquele idoso precisasse os cuidados, tá? O Senhor mostra que o reino de Deus está acima de toda e qualquer coisa que nós possamos pensar e ter nesse mundo. Não foi o Senhor disse que dentro de casa nós teremos 2 contra 1, 3 contra 2, por causa do reino de Deus? Foi o Senhor que falou isso. E aquele que quiser seguir, faça a minha vontade, larga tudo que tem nesse mundo para me seguir. Não foi o que o Senhor falou? Então ele está dando aqui o mesmo ensinamento. Não arrume desculpas. Sirva a Deus. Conforme Deus te dá a tua condição. Seja tão rico, seja tão pobre, não importa. Sirva a Deus conforme a condição que Deus dá para tu fazer a obra que Ele tem para te fazer só onde tu pode ser pescador de homem. Eu não posso ser lá, mas tu pode. É isso que Ele está nos dando aqui de ensinamento. Não arrume desculpas. Siga ao Senhor. Quando? Hoje. O tempo é hoje. A presente hora é hoje. Deixe os mortos sepultar os mortos. Ele vai morrer. Mas tem pessoas que precisam da palavra de Deus, que precisam entender. Talvez nós já tenhamos em casa, é o meu caso, esgotado completamente o testemunho, as condições de salvação daqueles meus irmãos. Não que eu abandonei, continuo orando por eles, mas já não mais por palavras, mas por uma vida que impacte a vida deles, porque eles foram criados dentro da igreja, dentro do evangelho e viraram as costas, como diz Pedro. Melhor fora não terem conhecido a verdade do que conhecendo a verdade, abandonar a verdade. Então eu não desisti deles, mas eu já não sou mais tão ansioso para querer dobrar o braço deles e mostrar para eles que estão mortos nos seus delitos e estão indo para o inferno. Isso não compete a mim, é o Espírito Santo que tem que fazer essa obra. Então eu preciso continuar testemunhando com uma vida. Então eu estou agindo dessa forma agora com os meus familiares. Mas muitos arrumam como desculpa para não servir ao Senhor. Não deixei de amá-los. Mas hoje eu não pratico coisas que eu praticava um tempo atrás com eles. Por quê? Porque isso não traz glória para Deus. E prejudica até meu testemunho em vez de glorificar a Deus no meu testemunho. Então, versículo 22, Cristo diz que aquele que deseja servir deve fazer sacrifícios. Eu devo abandonar algumas coisas na minha vida, talvez pecados de estimação, eu devo abandonar para poder servir ao Senhor. Porque senão eu não serei capaz de fazer a obra. Abandonar o que me prende a esse mundo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Pode ser um emprego, pode ser uma situação de uma moradia melhor, pode ser o que for. Se eu der o passo de fé, de fazer a obra do Senhor onde Ele me coloca, Deus vai derramar as bênçãos, não que nós preguemos isso, mas Deus vai derramar as bênçãos, as janelas do céu serão abertas, que vai ter abastança que eu não vou poder nem ter contar. Né? O ditado aquele, mais tem o Deus para dar do que o diabo para tirar.
no sentido de que Deus tem poder, porque a Ele pertence o ouro, a prata, todas as riquezas, tudo aquilo que nós podemos pensar para ter, Deus vai nos dar, mas não podemos barganhar com Deus. Agora, quando Deus vê um coração pronto, disposto, Ele vai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, na saúde, na parte material, na parte de relacionamento, seja no que for, Ele vai nos abençoar ricamente, porque a minha visão é ser um missionário, ser um pregador da palavra de Deus com um testemunho de vida que glorifica a Deus. Se alguém quiser vir após mim, aborreça pai, mãe, tudo, emprego, seja o que for, e siga-me, é o que o Senhor diz, 14:26 de João, seja o meu discípulo. Lucas 6:46, e por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens, é o que o Senhor quer. Então coloque isso na tua mente, no teu coração, se ainda não tem, de buscar fazer para o Senhor a obra antes de sustentar missionário, antes de sustentar missões com oração. Faça a obra onde Deus te coloca. Não estou dizendo aqui para desprezar as coisas. Eu preciso de sustento, eu preciso da minha família, mas não coloque isso em primeiro lugar. E, por último, nós vamos ver a tempestade, ali do versículo 28 ao versículo 34 de Mateus 8. E chegando ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Perdão, é o de cima, 23-27. É a tempestade apaziguada. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar levantou-se uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Homens de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, por que temeis, homens de pequena fé? Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Quando se levanta o problema, quando se levanta talvez uma perseguição, porque eu estou sendo um testemunho do Evangelho, eu vejo aquelas coisas e eu acabo afundando, ao invés de confiar no Senhor. Esqueceram-se de que Cristo é Deus. Cristo mandou eles subir naquele barco, versículos 18 e 23, e passassem para o mar da Galileia. Foi Cristo que mandou eles ir. E se Cristo nos mandou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é o ide de Jesus Cristo, 28:20 de Mateus? Ele nos deu a ordem de ser pescadores. Então ele está conosco. A tempestade que possa nos cercar, de empecilhos para sermos o testemunho, nós não devemos olhar para essas coisas. Devemos encarar como o caminho certo para fazer a vontade de Deus, porque quando se levanta o adversário é porque nós estamos no caminho certo. Estamos honrando e glorificando a Deus com a nossa vida. E o inimigo não quer isso, irmãos. Não quer dessa igreja, não quer pessoalmente de cada um de nós. Por quê? Porque ele quer prevalecer, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o reino de Deus. É o que o Senhor está nos dando aqui de ensinamento. Então, precisavam confiar. Homens de pequena fé. Quando sair, não olhe para as dificuldades, olhe para aquele que te salvou, que tem poder para salvar as pessoas. Ele prometeu estar conosco. Por mais que o mar da Galileia, repentinamente, ele era de 25 quilômetros de comprimento e 13 de largura, ele poderia parecer calmo, um espelho, do nada levantava um vento por causa daquelas montanhas, batia ali e o mar ficava encapelado, o mar ficava difícil de navegar. É assim quando nós testemunhamos, irmãos. Mas Deus quer que nós tenhamos a fé. Não seja um homem de pequena fé. O Senhor está presente no barco. Eis que estou convosco. Ele disse para os discípulos: vão no barco, passem para o outro lado do mar da Galileia. E o Senhor estava com eles. Por que eles fizeram? A dúvida no seu coração. Não seja duvidoso. Seja fiel. Agora sim, por último, os 2 endemoniados, versículos 28 a 34. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por eles no caminho.
E eis que clamavam, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram, dizendo: se nos expulsas, permite que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, os espíritos imundos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhes, dizendo: retira-se daqui, retira-se destes termos. Versículo 29. Os endemoniados reconheceram a divindade do Senhor. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, que temos nós contigo. Eles reconheceram que Jesus Cristo era o Deus em pessoa. E eles sabiam por que tu chegou aqui antes do tempo. Eles sabiam que seriam julgados e serão julgados, serão lançados no lago de fogo de enxofre eternamente. Eles sabiam isso. E eles reconheceram Jesus Cristo. Então, se nós vamos testemunhar, né, nós não vamos encontrar talvez o endemoniado de Gadareno, não vamos encontrar esse endemoniado, mas vamos encontrar o inimigo fazendo o possível para não permitir para que a gente avance com o testemunho do Evangelho. Versículos 33 e 34. A cidade pediu para que o Senhor se retirasse. Eles, ao invés de temer o poder de Deus por aquilo que ele fez naqueles dois homens e precipitou aqueles porcos no abismo do mar, eles disseram: retira-se daqui, Senhor. Nós sabemos que a palavra de Deus não será aceita por muitos, mas nós precisamos pregar a palavra de Deus. Retira-te daqui, não importa. Mas tu semeou a palavra de Deus, tu deu uma oportunidade para a pessoa de não te acusar na eternidade futura, porque foi lançado no lago de fogo de enxofre, porque ninguém me falou de Cristo. Não me falaram de Cristo, tem um hino do cantor cristão. Nós não podemos omitir a palavra do Senhor. Então as pessoas não passavam por aquele lugar onde estavam os endemoniados, por quê? Porque aquela era uma cena pavorosa. Eles não queriam ter risco nenhum, mas o Senhor foi de encontro a eles, levou a palavra. Então não perca isso de vista. Por maior que seja o risco, leve a palavra às pessoas. Talvez futuramente no nosso país possamos até ser presos do jeito que está seguindo, a forma como estão buscando ocasião para crucificarem os crentes. Tudo está sendo tratado dessa forma, mas enquanto isso não acontecer no nosso país, nós temos a liberdade de pregar a palavra do Senhor. A cidade preferiu o cuidado pelos porcos ao invés de reconhecer o poder de Deus. Muitos daqueles judeus talvez não comessem o porco, mas ficaram preocupados que aqueles porcos morreram. Eram animais para o sustento deles, mas aqueles dois foram salvos pelo poder de Deus, porque eles colocaram a fé no Senhor que tinha poder de salvar. Então as pessoas rejeitavam ao Senhor, mas aqueles dois homens não rejeitaram. Quando testemunhamos, a nossa responsabilidade é de chamar a atenção às pessoas. Não insista, não seja intransigente, não seja inconveniente, mas seja preciso, entregando a palavra de Deus às pessoas. Né? Nós temos experiência quando fazemos a Expo Inter. Quantos e quantos passam lá e nós estamos dando folheto? Não quero saber nada disso. Não tem problema. Nós, no dia da eternidade, seremos justificados se aquela pessoa não receber Jesus Cristo como Salvador por outra pessoa. Nós tentamos chegar, mas a pessoa não quis. É o que aconteceu com essa cidade. Sai daqui, Senhor, nós não te queremos. É muito risco para nós. O poder de Deus transforma a vida das pessoas, mas as pessoas precisam colocar a fé que esses dois endemoniados colocaram no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregue a palavra, inste em tempo, fora de tempo, redargas, exorte, com longanimidade e doutrina. Não seja inconveniente. Então, irmãos, a semente, ela precisa ser lançada.
E nós devemos entender que a obra quem faz é o Espírito Santo de Deus, em convencer esse mundo do pecado e do juízo de Deus. Mas nós somos pescadores de homens, pessoas que Deus nos escolheu para levar a palavra de Deus. Não deixe de evangelizar. Seja uma pessoa preparada para dar razão da tua fé. Responsabilidade que Deus deu a nós, salvos em Cristo Jesus. Mesmo que as pessoas não queiram, nós somos responsáveis. Semeie, ore pelas pessoas que receberam esse folheto. Senhor, faz a obra nesse coração, que tu possa ser glorificado. Um semeia, outro ceifa, mas é o Senhor que dá o crescimento. João 4:37, 1 Coríntios 3:7. Talvez nós não vejamos o resultado, porque a pessoa não voltou a falar com nós, a pessoa não veio na nossa igreja, mas talvez ela possa ir numa outra igreja fundamentada na palavra de Deus por causa daquele folheto. E talvez ela vá ouvir a palavra de Deus e vai ser transformada. E tu é que fez o trabalho, tu vai ter o galardão. Deus não vai ser injusto, ele vai te dar o galardão pelo trabalho que tu fez. João 4:35-38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os olhos e vede as terras, que estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim que o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem para a vida eterna, para que assim o que semeia e o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então os campos estão prontos. Quando? Hoje. É já. É imediato. Não deixe para amanhã. É hoje que Deus quer que tu seja pescador de homem. O hino do cantor cristão que nós usamos como apelo 259. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais acertar? Amanhã pode ser muito tarde. Então é nós que devemos dar à pessoa a opção. Como um pescador de homens. Não deixe para outro fazer. Faça tu, meu irmão. Que eu possa ter esse entendimento também para fazer o que o Senhor nos diz. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Isso é Isaías 49:8, que está repetido lá em 2 Coríntios 6:2. Eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Então o Senhor quer que nós sejamos pescadores. Confie na palavra do Senhor. Lembre-se de que Ele está contigo. Estou convosco todos os dias, presente nesse trabalho que está fazendo. Mesmo sabendo que as pessoas vão rejeitar. Mas o trabalho no Senhor não é em vão. Mesmo que as pessoas não aceitem, Deus vai nos recompensar. Não materialmente, mas com o servo bom e fiel. Porque Ele viu a disposição do meu coração, do teu coração, de fazer a obra que Ele nos deu responsabilidade. Que os anjos desejaram fazer, mas Ele não deixou. Porque Ele deu para nós, salvos em Cristo Jesus. Devemos então pegar o barco e ir, descer o monte e ir em busca dos pecadores. Assim também a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem e se estremecem. Tiago 2:17-19. Só que os demônios não são salvos. Mas a pessoa pode ser salva porque está vendo a obra que nós estamos fazendo. Que nós possamos, irmãos, cumprir as responsabilidades de sermos, em primeiro lugar, um pescador de homens. Para depois pensar em sustentar missões, como nós temos no quadro, missionários fora daqui, e orar por esses missionários, para que também nós possamos participar desse ministério. Que Deus possa atender as nossas orações, para ter misericórdia, se nós temos falhado, mas precisamos orar. Senhor, me dá intrepidez, força, para que eu possa ser esse pescador de almas. Amém?